Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o governador da Bahia está querendo acabar com o bolsonarismo, exterminar o bolsonarismo junto com o Bolsonaro. Ele desejou, ele discursou, ele falou em um comício ou inauguração de alguma coisa no interior da Bahia. Ele disse que desejaria que o Bolsonaro e quem votou nele, ou seja, os seus eleitores, fosse soterrado em uma vala, né? E um trator jogar ali terra por cima do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Em discurso durante a agenda no município de João Dourado, o governador da Bahia sugeriu que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os eleitores dele fossem levados para a vala. Jerônimo Rodrigues, do PT, criticava o ex-presidente pela atuação na pandemia e por não atender aos governadores de oposição no mandato dele. Vamos ouvir. Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxadeira. Sabe o que é enxadeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para a vala. Porque não é digno. Uma pessoa está sofrendo, morrendo e alguém, na linguagem minha da roça, rileando, sorrindo. É triste isso. Ao ser questionado por jornalistas sobre a repercussão dessa fala, o governador Jerônimo Rodrigues disse que a declaração foi descontextualizada. Ele se desculpou pelo termo vala e falou que não teve a intenção de desejar a morte de ninguém. Olha, e o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à fala nas redes sociais. Bolsonaro disse que a fala representa discurso de ódio e que deveria ser repudiada. Ele escreveu que não houve abertura de inquérito e que só há repressão quando o alvo é a oposição. O ex-presidente disse que o discurso incentiva a violência política. Ele completa dizendo que a ameaça à democracia não está em frases de WhatsApp ou em manifestações populares. Está no alto da cadeia de poder que grita por tolerância e combate as fake news. E são os mesmos que incitam o ódio, nas palavras do ex-presidente. A gente vai agora ao debate. Começando aqui, até é importante a gente trazer para esse contexto, né? A utilização aí das palavras mórbidas pelo governador da Bahia, como vala, remonta também o uso de alguns vocabulários pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Então, essa associação com eu não sou coveiro, né, com mortes de pessoas que ele nem mesmo conhecia. Bom, fazendo uma associação política com esse contexto também da própria história, né, como declarações desprazerosas do tipo caem mal na repercussão pública, eu quero começar falando com você, Alessandro. Muito boa noite. A fala do governador da Bahia, mesmo que ele afirme ter sido descontextualizada, fez sentido ou, na sua avaliação, afeta a esquerda? Olá, Basília. Olá, Caio. Basília, eu posso afirmar com segurança que afeta, sim, a esquerda. Em que sentido que afeta? Afeta no sentido de que, no discurso da esquerda, essa retórica que faz qualquer tipo de referência à violência, ela não faz parte da retórica, pelo menos da esquerda democrática atualmente. Se a gente olhar a retórica do ex-presidente Jair Bolsonaro ou da extrema-direita, essa manifestação, essa pincelada de referência à violência, uma violência mais explícita, ela já compõe uma espécie de retrato meio que acabado. E eu posso dizer isso também, que mesmo considerando que o governador pediu desculpas, que fez referência que foi descontextualizado, mesmo a gente fazendo uma referência, olha só, à pandemia, ainda assim tem um certo impacto. Por quê? Porque isso não é esperado de um governador que esteja à esquerda do espectro político. Causa um desconforto à esquerda, né? E aí, quero lembrar que quando nós falamos de política, né, e política moderna, política contemporânea, nós estamos falando de uma forma de fazer política, de ação política, de conflito político que leva a não
não violência, ou seja, que nega a violência como elemento fundamental. E aí vale a gente notar também, Basília, essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é muito interessante, eu diria que ela é quase sociológica, é o jeito que ele fala, porque veja, a gente está falando de um ex-presidente da República que já chegou a falar que é preciso fuzilar essa petralhada. Eu estou falando de um ex-presidente da República que já chegou a dizer que era preciso jogar uma granada e matar todo mundo, fazendo uma referência aos apoiadores do presidente Lula. Então vejam, e ele disse tudo isso e a gente não consegue encontrar nenhuma referência, nenhum pedido de desculpas, nenhum tipo de narrativa dizendo que está descontextualizado. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa narrativa, essa introjeção da violência dentro da política faz parte do próprio roteiro do que eu estou chamando aqui da extrema-direita. Por isso que eu estou dizendo que isso afeta a esquerda sim, ou seja, não faz parte do repertório da esquerda falar desta forma. E vejam só, quando o Bolsonaro faz a manifestação dele, ele acaba falando exatamente isso. Ele fala, olha, essas são as pessoas que fazem uma defesa dos direitos fundamentais, são as pessoas que falam da questão das fake news, que falam da questão da violência e do ódio, mas eles praticam um discurso de ódio. Tem um certo, vamos dizer assim, tem um certo quê de verdade nisso, tem um certo elemento de verdade nessa argumentação do Bolsonaro, porque realmente não faz parte do repertório da esquerda, então ele tenta encontrar uma espécie de contradição que a gente não encontra na extrema-direita, contradição que não faz parte, né, desse cenário da extrema-direita. Então eu diria que sim, mas eu tomaria um cuidado, porque quando a gente condena esse tipo de narrativa também, a gente tem que olhar o retrospecto. Quem é que está falando? Essa pessoa, ela prega realmente a violência? Ela prega a violência de maneira contínua? Qual é o passado dessa pessoa? Qual é o partido que ela pertence? Ela faz simbologia de arma, coisa do gênero? Faz apologia à violência explícita? Quem é essa pessoa? Olha, obrigada, Alessandro. Coppola, Alessandro chama atenção para a coerência da declaração do governador da Bahia, né? Quem prega ou pregava paz, amor, agora fala em vala. Na sua avaliação, essa fala do governador baiano afeta a esquerda? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Mas do que afetar a esquerda, a fala execrável do petista Jerônimo Rodrigues revela a natureza intolerante de setores da esquerda brasileira e eu pretendo demonstrar isso ao longo do meu argumento, inclusive com exemplos dos nossos colegas militantes da imprensa. Mas antes, devido ao excesso de absurdos da pauta em debate, vamos recapitular os fatos aqui. O governador lulista da Bahia foi flagrado em vídeo, sugerindo que Bolsonaro e os seus eleitores fossem recolhidos por uma retroescavadeira e despejados todos em uma vala. E pior, essa pregação de violência política se deu durante a inauguração de uma escola na Bahia, o estado mais violento do Brasil. Na sequência, esse petista alegou que a sua fala foi tirada de contexto e que essa manifestação nasceu da sua indignação pela pandemia da Covid-19, quando, segundo ele, 700 mil pessoas morreram por conta de atitudes de um governo federal, fecha aspas. Olha, alguém precisa avisar urgentemente o governador lulista da Bahia que se ele tem acesso a provas de eventuais crimes cometidos contra o povo durante a pandemia, ele e o seu partido, o PT, que comanda o governo federal, eles têm todas as condições para denunciar, para investigar a gestão passada do ex-presidente Bolsonaro. Então, por que eles não fazem isso? Será que é porque não houve crime nenhum? Ou será porque o governo Lula estava muito ocupado cuidando com todo o carinho do dinheiro dos idosos no INSS? Vai saber. Talvez seja um pouco dos dois. Ou talvez o governador lulista da Bahia não seja magnânimo o suficiente para reconhecer um erro sem tentar desviar a atenção, fazendo falsas acusações contra os seus adversários. Então, aprenda comigo, senhor governador. Critique as pessoas, critique as instituições, critique os governos pelos crimes que eles realmente cometeram. Crimes como mensalão, petrolão, a farra do INSS, aí não dá problema e o senhor não passa essa vergonha, eu posso garantir. E outra coisa, governador, na hora de dar uma desculpa esfarrapada, tente parecer um pouquinho mais arrependido. Aspas aqui para o senhor Jerônimo Rodrigues. Se o termo vala e o termo trator foi muito forte, eu peço desculpa. Ah, governador, o senhor tem alguma dúvida que a imagem mental de pessoas sendo jogadas numa vala por um trator é algo muito forte?
Olha aqui o primeiro significado de vala no dicionário. Cova, geralmente extensa, onde se sepultam cadáveres. E detalhe, o governador lulista sugeriu que eleitores fossem jogados nessa cova depois de afirmar o seguinte: ele, Bolsonaro, vai pagar essa conta. E quem votou nele também podia pagar a conta. Bota uma retroescavadeira e leva tudo para a vala. Fecha aspas. Ou seja, o mais provável é que no momento de absoluta irresponsabilidade, o governador lulista da Bahia tenha externado um desejo irrefletido de ver Bolsonaro e seus eleitores mortos e de forma indigna aí despejados todos na mesma vala. Eu não acho que foi uma fala literal, não acho que foi uma fala ponderada, mas nem por isso ela é menos escandalosa. Ocorre que, como eu disse lá no início, essa retórica odiosa, essa retórica intolerante não é novidade na esquerda, seja na política, seja na imprensa. Olha aqui, artigos da Folha de São Paulo, o maior periódico do Brasil. Por que torço para que Bolsonaro morra? Do editorialista Hélio Schwartzman. Ou esse aqui, sob o Bolsorreich, do escritor Rui Castro. Não há mais possibilidade de um apoiador de Bolsonaro ser um democrata. As eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Percebam que, a julgar pelas suas próprias palavras, para o jornalista Hélio Schwartzman, o Bolsonaro deveria morrer. Para o escritor Rui Castro, quem vota no Bolsonaro é nazista. E para o governador lulista da Bahia, quem votou no Bolsonaro devia ser jogado com ele numa vala. Percebe, Basília? É a mesma vibe tóxica. A mesma vibe intolerante, odiosa, e ainda tem gente que acha que esse é o governo do amor. Eu sei que eu já passei aqui do meu tempo, mas eu tenho só um PS, é rapidinho. Vocês já repararam que toda vez que um simpatizante, um aliado político do Bolsonaro vai ser criticado na imprensa, ele é imediatamente rotulado como deputado bolsonarista, governador bolsonarista, empresário bolsonarista? Então, já passou da hora da imprensa mostrar o mínimo de imparcialidade e começar a tratar os aliados do Lula da mesma forma. Então vai ser assim: sindicalista lulista, jornalista lulista, ator, cantor, influenciador lulista e, claro, governador lulista, como esse senhor da Bahia, estado mais violento do Brasil. Bom, aqui, para a gente compensar o tempo, nessa sua segunda resposta, Alessandro, eu vou te dar alguns minutos a mais para a gente tentar equilibrar com o mesmo tempo da primeira resposta dada pelo Coppola. Alessandro, o deputado estadual Leandro de Jesus, do PL, protocolou um pedido de impeachment contra o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, por conta desse discurso que a gente acompanhou há pouco na abertura do nosso jornal. Um requerimento de afastamento se justifica na sua avaliação? Aqui a pergunta é no sentido de quais consequências políticas, do ponto de vista prático, ele sofrerá, porque a exposição pública já está instalada. Com um debate aqui, dentro do nosso grande debate, isso tinha um grande exemplo, como algo que aconteceu lá na Bahia, ganhou repercussão nacional. E, claro, tem a política baiana, tem os movimentos ali dentro do estado que são adversários do governador Jerônimo Rodrigues. Você acha que esta fala pode levar a um impeachment do governador? Basília, me permitir um pequeno só comentário. Eu acho que o Caio, na última fala dele, fez um apontamento muito interessante dessas terminologias bolsonarismo e lulismo. E aí, qual é o meu comentário? Realmente parece que existe uma diferença. É interessante porque existe uma diferença quando se fala que um deputado ou um empresário é bolsonarista ou na ideia de se falar que alguém é lulista, porque eu acho que as perspectivas são diferentes. Quando nós falamos de um bolsonarismo, a gente não está falando, nem sempre a gente está falando só de um apoiador. Eu estou falando de um apoiador militante que tem um certo comportamento esperado, que eu acho que remete muito a esse comportamento da violência, ou seja, a noção de que a violência é uma estética populista para angariar apoiadores e para criar uma espécie de clima emotivo entre esses apoiadores. Eu acho que o bolsonarismo tem esse viés da pessoa adotar um viés literalmente ideológico, que às vezes no lulismo ou no termo lulista isso não aparece dessa forma, pode aparecer como um mero apoiador, simplesmente. Feito esse comentário, quanto à possibilidade
de um impeachment, de um crime de responsabilidade, eu sinceramente eu acho muito difícil. Por quê? Pelo contexto. Conforme eu disse, quando nós falamos de uma situação onde alguém pode ser punido dentro do Estado de Direito, e quando a gente fala do impeachment e do crime de responsabilidade, a gente tem que imaginar que a sanção de perda do cargo, a decretação da perda do cargo, ela somente aparece como possível quando eu tenho uma situação extremamente gravíssima. Ou seja, e essa gravidade, ela só é medida, ela só é confirmada quando eu olho qual é a situação que gerou a acusação, qual é o impacto real com relação àquele comportamento, quem é a pessoa que se manifestou daquela forma, qual é o histórico daquela pessoa e qual é o impacto político real. E eu não consigo ver, olhando essa situação do governador, eu consigo ver, na verdade, muitos discursos políticos. Claro, é esperado que uma oposição faça esse acirramento, tensione mais, tente utilizar os instrumentos jurídicos que estão à disposição, mas eu não vejo legitimidade propriamente, pelo menos não para uma sanção como, por exemplo, a perda de cargo. Eu acho muito mais complicado porque você precisa ter um elemento aí de gravidade muito maior. Mas veja, isso não significa que a atitude, o comportamento, a forma como o governador falou não deve ser de alguma forma repreendida, não deve ser de alguma forma criticada. Mas levar isso e dizer que só essa situação pode levar a um crime de responsabilidade me parece completamente excessivo. Basília? Olha, Coppola, a reprimenda, né, a gente pode dizer assim, pública, de repercussão no noticiário, nas redes sociais, já está instalada. Você acha que é caso também de impeachment do governador baiano? Acima de tudo, esse pedido de impeachment, ele é simbólico. Né? Ele justamente sinaliza aí a reprovação pela oposição na Bahia do comportamento, da postura, da fala do governador lulista. Né? E aí com toda a vênia, contrariando o que disse o meu debatedor, eu acho que se trata de um caso da falácia do duplo padrão. Então, aqueles que apoiam Lula da Silva, os empresários, os investidores, os banqueiros, os empreiteiros, eles continuam sendo empresários, investidores, banqueiros e empreiteiros. Aqueles que eventualmente apoiam ou apoiavam, ou eram até apenas simpáticos às pautas de Jair Bolsonaro, esses são rotulados com a alcunha bolsonarista. E esse rótulo, ele funciona como todos os outros rótulos na vida pública. Ele, de certa forma, limita, né, o escopo de atuação e ele gera o quê? Preconceitos ou preconcepções sobre aquela pessoa. É por isso, quando você tem um esforço de mídia tão grande quanto é a campanha de difamação contra o ex-presidente da República, você pega todo um grupo de determinado espectro político e você tenta vinculá-lo àquele espantalho que você pintou, que você criou do seu adversário político. Aqui é mais uma falácia, a falácia do espantalho. Eu também recomendo aqui que todas as pessoas leiam a matéria da Folha de São Paulo, né, que trata justamente da questão dos crimes, né, que foram falsamente imputados contra a administração anterior. Março de 2021, Bolsonaro genocida é retórica sem base jurídica, dizem especialistas. Basília, por favor, né, deixa eu passar essa última mensagem ao nosso público. Reparem como, tão logo a eleição passou, né, o slogan da pandemia virou "fique em casa se puder", e todas as supostas investigações, as supostas contravenções e até crimes foram absolutamente esquecidos porque não passavam de narrativa. Ora, o governador da Bahia resolveu mostrar as garrinhas, né? Resolveu desejar ali que o Bolsonaro seja soterrado, que os bolsonaristas, os que votaram no Bolsonaro, também sejam soterrados ali jogados numa vala e um trator jogar a terra por cima, e que ele seja o motorista desse trator. O governador da Bahia, ele está naquela fase de fazer discursos inflamatórios, justamente
para angariar votos, né? Você pode ver que nesse discurso aí ele se referiu à pandemia, que foi onde a mídia batia noite e dia, 24 horas por dia, no governo Bolsonaro, né, acusando de tudo. Tudo que acontecia na pandemia era culpa do Bolsonaro, se uma pessoa morria era culpa do Bolsonaro. Jornalistas à época acusando o Bolsonaro de genocídio, né, de genocida, enfim, de nazi, enfim, essas palavras, né, que eles utilizam, essas narrativas que eles utilizam corriqueiramente aí, e joga na internet, joga na mídia, com apoio da mídia tradicional, para denigrir a imagem, né, para destruir, deixar a imagem de uma pessoa lá no chão, para poder a narrativa que eles querem implantar sobressaia. Então, o que o governador está fazendo nada mais é do que implementando a sua campanha política já, porque ali tinha pessoas e eleitores, obviamente, dele. E aí, ele, para dar aquela lacrada, para angariar votos ali para a sua campanha, né, na sua suposta reeleição aí no ano que vem, ele já começou a mostrar as suas garrinhas aí, trazendo essa questão da pandemia referente ao Bolsonaro, e obviamente que ele tinha que falar do Bolsonaro, que é naturalmente o seu adversário político, não o Bolsonaro diretamente, mas sim a oposição, né? A oposição, porque ele é um esquerdista, ele é do PT, e o governador do PT lá tem a oposição, que é do lado da direita. Então, o Bolsonaro, como líder da direita hoje no Brasil, né, um dos líderes da direita, Bolsonaro é o principal, e aí ele se referiu ao Bolsonaro com essa fala dele aí, que realmente, para um governador chegar a um nível desse aí, só poderia ser na Bahia. A Bahia é um estado, como o Caio Coppola falou aí, um estado mais violento de todos os estados da federação, né? A Bahia acontece atrocidades na Bahia muito por conta de uma gestão do estado, né? Ou uma gestão fraca, uma gestão onde quanto mais o caos imperar, melhor para esse gestor, porque aí ele pode se perpetuar ali no poder, né? Essa é a narrativa da esquerda, sempre foi e muito provavelmente sempre será. Então o governador ele começou aí a sua campanha política, xingou os bolsonaristas, xingou o Bolsonaro, desejou aí que sejam todos jogados numa vala, né? E aí você viu o Caio Coppola trazendo todo esse fato que ocorreu, né? O tema do grande debate de hoje foi justamente essa questão, essa fala do governador da Bahia, essa fala lamentável, essa fala desprezível, né? E aí ele ainda vem a público, a imprensa foi questioná-lo referente a isso, ele simplesmente disse que não é bem aquilo que ele quis dizer, né? Que foi tirado do contexto e que jamais falaria isso, etc, etc, etc. As desculpas que são dadas quando a pessoa tem um vídeo, né? Tem um vídeo mostrando, pode ter as maiores evidências do mundo, que os petistas sempre vão encontrar uma forma, né, de dar uma desculpa, de justificar e nunca assumir aí
os seus erros, né? As suas falas absurdas. E imagine só se fosse um de direita falando o que ele disse ali. O mundo já estaria abaixo há muito tempo. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.